Aloha, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal School of Happiness. Hoje vamos falar sobre resiliência. Resiliência que é um conceito, uma palavra que deriva dos corpos, da física, ou seja, a capacidade de um corpo poder, após deformação elástica, voltar à sua condição original. Muito bem, este conceito da física foi um bocadinho transposto para a área da psicologia. Então, em termos de psicologia, a resiliência é a capacidade do indivíduo se adaptar, de lidar com situações de tensão, stress, de grande desconforto, de sofrimento, e esta capacidade dela lidar, dessa pessoa lidar, ou do indivíduo lidar com esse sofrimento, então vamos chamar-lhe resiliência. Robert Brooks já falava sobre, no seu livro, O Poder da Resiliência, aliás, que eu aconselho a todas as pessoas a lerem, fala um bocadinho que há indivíduos que têm naturalmente e desenvolvem ao longo da vida maiores capacidades para desenvolver esta capacidade de adaptação e de mudança face, por exemplo, ao falecimento de um ente querido, à mudança de emprego ou então à perca de emprego, a algo que traga e que transforme em sofrimento em dor, mas que não tenha como finalidade algum surto psicótico ou surto psicológico, de forma a pessoa a sofrer algum trauma do ponto de vista pós-traumático do stress, que é muitas vezes uma das situações vulgares em, por exemplo, militares que estiveram em operações ou em cenários de guerra e, portanto, que traumatizam as pessoas pelo seu índice de violência visual e emocional. Bom, mas temos aqui algo que poderemos melhorar no sentido de aumentar esta capacidade de resiliência. E como é que o podemos fazer? Em primeiro lugar, as pessoas têm que se manter com alguma flexibilidade, ou seja, ser capaz de olhar para um determinado problema e ter a capacidade de construir um conjunto de soluções ou de alternativas e não se focar, não ficar paralisado nessa situação traumática. Por isso, olhando para uma solução eventual, é a melhor forma de aumentar a capacidade de resiliência perante essa situação. Depois, olhe sempre na perspectiva positiva do que quer que lhe aconteça. O falecimento de um ente querido, o término de uma relação amorosa, a perda de uma relação em termos de amizade, a perda do emprego. Se olharmos para estas situações extremamente difíceis do ponto de vista da qualidade da sua forma de encarar a personalidade perante uma situação destas, também temos aqui uma forma alternativa para que a pessoa possa encontrar aonde é que eu vou buscar o que é positivo para poder encarar melhor esta situação que me está a provocar tristeza, que me está a provocar ansiedade, que me está a provocar um estado de, se calhar até muitas vezes, de grande clausura em termos sociais ou em termos afetivos. Outra questão que também é muito importante para podermos aumentar esta questão da resiliência é manter-se saudável, ou seja, olhar para a qualidade da alimentação que tem, manter comportamentos e atitudes que tornem a sua vida um bocadinho melhor. Outro bom exemplo é o facto de praticarmos um conjunto de ações que possam libertar esta tensão face a este sofrimento, meditar, passear junto ao mar, dar uma caminhada ou fazer uma caminhada no campo, ler, ver o seu programa de televisão favorito, ouvir uma música de que goste, passear com as pessoas que mais gosta. Portanto, esta forma de libertação desta tensão face ao trauma, face à situação de tensão, é absolutamente fundamental para podermos ultrapassar e lhe chamarmos então a resiliência, a capacidade adaptativa face a esse sofrimento. Também poderemos olhar para a questão do ponto de vista positivo,
Eu sei que às vezes é muito difícil, em situações que nos causam muita dor, muito sofrimento, em que choramos, em que faz bem, ou seja, muitas vezes quando fazemos o luto de alguém ou de um ente querido, devemos fazer, realmente devemos chorar, devemos falar, devemos desabafar, faz parte de fazer o luto, portanto nunca retrair, digamos assim, esta forma de sentimento, e estabelecer uma ligação com pessoas, e esta é uma outra forma de aumentar a resiliência, é termos uma conexão com pessoas que realmente são importantes na nossa vida, em que nós depositamos toda a confiança nelas e podemos receber delas também todo o apoio do ponto de vista verbal, do ponto de vista afetivo, do estar presente cada vez que precisamos, e estas formas, obviamente, de estar ajudam-nos a ser mais resilientes. Uma outra tem a ver com o sorrir. Às vezes, quando eu digo isto, as pessoas pensam, sorrir, como é que isso é possível? Bom, as pessoas olham para o sorrir apenas como uma forma de relaxamento muscular facial. Mas a verdade é que esta forma de sorrir transmite à mente uma forma de estar de relaxamento extremamente importante que o próprio corpo biologicamente experiencia. Então este sorrir acaba por olhar para a questão mental do sofrimento e clivar um bocadinho esta dor, esta tristeza. O sorrir não quer dizer que eu desrespeite a morte de um ente querido, ou a falta de uma amizade, ou a quebra de uma ligação amorosa, ou um problema do trabalho. Não quer dizer que eu esteja a desvalorizar. Muitas vezes, socialmente, nós associamos um bocadinho o sorrir nestas situações de grande sofrimento, muitas vezes à sua desvalorização. Não, ajuda-nos a alavancar esta capacidade de resiliência. Por isso, mantenha-se otimista. E por último, a questão do significado. O que é isto do significado? Quer dizer que eu tenho que ter uma postura em termos de comportamentos e atitudes e até no dia-a-dia, de forma a que a minha vida tenha cada vez mais significado. O dar-me significado à vida ajuda-nos a colmatar toda esta componente que muitas vezes é de dor, de tristeza. Porquê? Porque eu, ao ter significado em algo, eu vou-me agarrar àquele significado e isto acaba por ser uma forma de sustentação e de ajudar a ultrapassar este sofrimento. Agora, podemos cultivar, sem dúvida, há pessoas que têm uma capacidade de resiliência muito grande, não se focam na paralisia do que está a acontecer, focam-se na alternativa, no que é que eu tenho que fazer perante uma situação traumática que me causa grande desconforto, grande sofrimento. Se quiserem aprofundar este tema, leiam Robert Brooks, O Poder da Resiliência, e realmente em aqui poderão ter depois um grande desenvolvimento. Por isso, uma vez mais, não se esqueçam, contribuam para ter muitos momentos de felicidade.